Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos tricotar este cropped aqui que é muito bonito. Ele tem uma gola bem diferente, tanto aqui na frente quanto lá atrás com este acabamento. Ele tem um ponto simples, fácil e rápido de fazer e no corpo ele fica maravilhoso. Para fazer este cropped eu usei a linha Joy da coleção Paralelos da Pinguim. E agulha de tricô de 4 milímetros, com cabo de 80 centímetros. Usei uma tesoura e também uma agulha de tapeceiro, para poder fazer os arremates. Então, esses foram os materiais que eu utilizei para confeccionar este cropped. Da linha Joy, eu usei 2 novelos completos. Mas, se você quiser usar outro novelo, outra lã, outra linha, outra agulha, vocês podem. Basta vocês fazerem a amostra de pontos. A amostra de pontos, vocês irão fazer no ponto malha, ou seja, meia na frente e tricô atrás. Lembrando que eu sempre recomendo vocês fazerem uma amostra de 20 centímetros por 20 centímetros para tirar as medidas e não de 10. E lavar essa amostra depois que ela estiver pronta. Lavem, sequem e daí sim vocês tiram a amostra dos pontos para que vocês possam fazer os cálculos. Este cropped eu fiz ele de maneira circular e eu coloquei 170 pontos aqui na agulha. Para vocês saberem quantos pontos vocês vão colocar na agulha para que vocês façam um cropped para vocês, vocês precisam ter a medida da circunferência da parte maior. Ou seja, se a sua barriga é maior do que os seus seios, vocês vão tirar a medida pela barriga. Se o seu busto for maior do que o seu abdômen, então vocês vão tirar a medida pelo seu busto. Então, aqui eu coloquei 170 pontos na agulha, considerando as minhas medidas e a minha amostra de pontos. Depois que eu coloquei os 170 pontos na agulha, eu fiz uma barra 1 por 1 por 3 centímetros e depois eu segui fazendo o ponto que está na legenda, esse ponto aqui trabalhado, até eu ter um total aqui de 20 centímetros e meio, 21 centímetros. Depois que eu fiquei com 21 centímetros, eu comecei a separar a cava. Então, essa primeira parte eu não vou explicar, porque é uma parte bem fácil. Vocês vão fazer o ponto barra 1 por 1, na quantidade de pontos que vocês colocaram na agulha. Depois, vocês vão seguir a explicação aqui deste ponto das carreiras, que está aqui na descrição do vídeo. E aí, quando chegar para arrematar a cava e começar a fazer o decote e esse trabalhado aqui da cava, eu volto para tricotar junto com vocês e ensinar cada passo de como vocês farão. Cheguei aqui no tamanho que eu quero onde seja a minha cava, então eu vou tirar o marcador aqui do início e vou desfazer os últimos 5 pontos. Então, 5 pontos daqui eu irei desfazer. E aí, colocarei o marcador de ponto aqui. E agora, irei arrematar 10 pontos. Então, faço um ponto em meia, outro ponto em meia e arremato o primeiro ponto. Desta forma. Um ponto em meia e arremato o ponto desta forma. E assim, eu vou ir arrematando os 10 primeiros pontos. Após arrematar os 10 pontos, eu vou iniciar aqui a carreira fazendo ponto arroz nos 5 pontos. Eu já tenho um ponto aqui na minha agulha, que será trabalhado em meia. Então, o segundo ponto será trabalhado em tricô, meia, tricô e meia. E assim, temos 5 pontos. E esses 5 pontos, eles sempre serão trabalhados no ponto arroz. Para quem não conhece o ponto arroz, vocês vão trabalhar ele da seguinte forma. No lado direito, vocês vão fazer um ponto meia e um ponto tricô, intercalando esses pontos até formar aqui os 5 pontos. E no lado avesso,
vocês vão trabalhar o inverso. Então, aqui o ponto tá se mostrando como tricô. Então, trabalhem em meia. Aqui o ponto se apresenta como meia, então vocês vão fazer tricô. E assim vocês vão fazendo. Onde for ponto tricô, vocês trabalham meia, e onde for ponto meia, vocês trabalham em tricô. Quando vocês voltarem a trabalhar no direito, a mesma coisa. Onde o ponto se apresentar como meia, vocês vão fazer tricô, e onde o ponto se apresentar como tricô, vocês vão trabalhar em meia. Agora, vocês vão trabalhar aí como os pontos se apresentam, seguindo aí a ordem do desenho descrito na legenda. Essa é uma carreira feita apenas ponto meia, sem fazer esses detalhes aqui no tricô. Então, vou trabalhar esses pontos até chegar a 10 pontos aqui desse marcador. Cheguei aqui a 10 pontos desse marcador, lembrando que esse marcador aqui é o marcador que separa a frente das costas. E o marcador que estava aqui, que era esse daqui, é o marcador que marca o início da carreira e também separa a frente das costas. Então, quando chegar a 10 pontos desse marcador aqui, vocês vão trabalhar da seguinte forma. Vão fazer nos 5 primeiros pontos o ponto arroz. Então, meia, tricô, meia, tricô e meia, nos 5 pontos. E agora, vocês têm que arrematar 10 pontos, que é o arremate da cava. Então, faz um ponto em meia, outro ponto em meia e arremata um ponto. Meia, arremata o segundo ponto. Meia, arremata o terceiro ponto. E assim eu vou ir arrematando até completar os 10 pontos arrematados. Já arrematei aqui os 10 pontos. Tem aqui o primeiro ponto dos 5 pontos arroz que iremos fazer. E esse ponto aqui é considerado como ponto meia. Então, tricô, meia, tricô e meia. E temos aqui os 5 pontos arroz. Agora, irei trabalhar aqui os pontos como se apresentam, até chegar a 5 pontos aqui da cava. Quando chegar nesses pontos aqui, vocês vão trabalhar eles no ponto arroz. Terminei de fazer aqui todos os pontos, fiz os pontos arroz e aproveitei também para colocar um marcador para me sinalizar onde inicia os pontos arroz que eu preciso fazer. Assim, eu não preciso ficar contando sempre. Então, agora nós vamos trabalhar a frente, apenas a frente. E agora, o nosso trabalho vai ter lado direito e lado avesso. Terminei aqui e irei trabalhar no lado avesso. Esse lado avesso, nós vamos trabalhar os pontos em arroz e depois vamos trabalhar aqui os pontos como eles se mostram. Lembrando que, se você estiver em uma carreira onde não precisa fazer esses detalhes aqui, vocês vão fazer apenas pontos em tricô. Mas quando chegar a carreira que vocês precisam fazer esse ponto em tricô, no avesso vocês vão fazê-lo em ponto meia. E para vocês saberem em qual ponto vocês devem fazer o ponto meia, é muito simples. Basta vocês olharem aqui. Se vocês forem reparar bem o padrão, a cada 4 carreiras do pontinho tricô mais próximo da agulha, você deve fazer um ponto em tricô no próximo. Ou seja, aqui tem 1, 2, 3, 4. Ou seja, nesse daqui eu já preciso fazer um ponto em tricô. Então, basta eu virar o trabalho e marcar. Por exemplo, neste ponto aqui, eu preciso fazer um ponto em tricô. Então, eu vou tricotar os pontos em tricô aqui, e nesse daqui eu farei um ponto em meia, porque daí aqui ele vai se apresentar como ponto em tricô, como está mostrando aqui. E aí, eu faço 5 pontos em meia e um ponto em tricô. Então, para você se achar aqui no desenho, nessa trama, basta vocês irem contando as carreiras. Então, a cada 8 carreiras
desse que está mais distante, precisa fazer um ponto em tricô, se vocês estiverem trabalhando no direito, ou um ponto em meia, caso vocês estejam trabalhando no avesso. Então, aqui do lado avesso, vocês sempre vão trabalhar os 5 primeiros pontos em ponto arroz e os 5 últimos pontos também. E entre eles, vocês vão fazer aqui como o ponto se mostra. Agora, a frente vai ser diferente. Então, eu vou trabalhar o avesso e quando eu for trabalhar a frente, eu volto para mostrar para vocês, porque iremos fazer a separação aqui da gola. Fiz o lado avesso, conforme eu disse, e aqui no lado direito eu já fiz os 5 primeiros pontos no ponto arroz. E no meio, aqui da parte da frente, eu coloquei um marcador, porque agora vamos começar a fazer a gola. Então, vamos separar a parte direita da peça e a parte esquerda. Então, após fazer os 5 pontos arroz, você fará uma diminuição à esquerda. Essa diminuição, a alcinha da direita deve estar lá atrás dos 2 pontos. Então, desse ponto e desse ponto, a alcinha da direita está lá atrás. E agora, farei uma diminuição à esquerda, em ponto M. Então, vou pegar esses 2 pontos juntos pelas alcinhas de trás e vou fazer um ponto em meia. E essa é a diminuição à esquerda que faremos sempre aqui após esses 5 pontos da cava, para formar a cava em si. Então, agora, vou tricotar os pontos conforme o desenho. Então, vou tricotar aqui o meu ponto, e quando chegar a 6 pontos aqui da gola, eu volto para mostrar para vocês como iremos trabalhar a gola. Cheguei aqui, eu tinha falado a 6 pontos, mas desculpem, na verdade é a 8 pontos. Então, tem aqui 2, 4, 6, 8 pontos. Porque nesses 2 eu vou fazer uma diminuição e nesses 6 eu vou trabalhar o desenho que vai ir na gola. Então, até pode colocar um marcador de ponto aqui, porque daí vai ficar mais fácil toda vez que chegarmos no desenho. Então, coloquei aqui. Então, sempre antes do desenho, nós temos que fazer uma diminuição nesses 2 pontos. E aí, depois, trabalhamos os 6 pontos fazendo o desenho da gola. Nesses 2 pontos, nós precisamos fazer uma diminuição à direita. Então, a perninha da direita deve estar na frente da agulha. E agora, vamos fazer uma diminuição à direita em meia. Desta forma aqui. E agora, iremos trabalhar da seguinte forma. Vamos fazer um ponto em meia. Vamos tirar esses 2 pontos aqui da agulha e vamos deixar à frente do trabalho. E para isso, vocês podem estar usando uma agulha auxiliar. Desta forma. E agora, vocês vão trabalhar 2 pontos em meia. Voltem com esses 2 pontos para a agulha e façam 2 pontos em meia. E assim, você cruzou 4 pontos pela frente. Outra forma de cruzar esses pontos é sem a agulha auxiliar, que é normalmente como eu faço. Então, para cruzar esses 2 pontos, precisam ficar na frente do trabalho. Então, vou pegar os outros 2 pontos por trás do trabalho. Desta forma. E já vou resgatar esses 2 pontos aqui pela frente do trabalho desta forma. E irei voltar esses 2 pontos para a agulha da esquerda. E agora, irei trabalhar 4 pontos em meia normalmente.
último ponto, eu irei trabalhar em meia, mas nesse primeiro momento, vocês devem cruzar esses 2 pontos. Desta forma. Coloque o marcador, que marca o meio. Por que que eu cruzo? Para que não fique um buraco aqui. Conforme o trabalho for crescendo, quando não há esse cruzamento de pontos, esse espaço aqui fica muito evidente. E aí, a gola fica com um acabamento não muito perfeito. Cruzando esses 2 pontos, isso daqui não acontece. Essa abertura aqui não acontece. Quando a gola estiver maior, eu mostro pra vocês como ficou. Então, aqui neste último ponto, eu vou fazer um ponto em meia, desta forma. E agora, irei trabalhar o avesso, como os pontos se apresentam. Vou tirar este ponto da agulha e vou ir fazendo ponto tricô até chegar no marcador vermelho. E aqui eu faço os pontos arroz. Fiz a carreira do avesso e no direito já fiz aqui os 5 pontos arroz. Agora, farei mais uma vez a diminuição à esquerda com a perninha da direita lá atrás e pegando pelas perninhas de trás do ponto. Fiz a diminuição à esquerda e agora farei pontos em meia até chegar a 2 pontos aqui do marcador. Cheguei aqui a 2 pontos do marcador e agora eu preciso fazer uma diminuição à direita. Então, vou pegar as 2 perninhas da direita do ponto e vou deixá-las para a frente e farei a diminuição à direita em meia. Passo para cá e agora eu vou fazer os 6 pontos da gola em ponto meia. A próxima carreira é a carreira do avesso e vocês já sabem como trabalhar. Basta seguir aqui os pontos em tricô e fazer o ponto arroz aqui na cava. E daí, quando vocês forem fazer novamente o lado direito, vocês vão fazer o direito exatamente da mesma forma que fizemos agora. Daí, vocês vão trabalhar no lado avesso, como sempre, que é sempre repetindo os pontos em tricô. E nesses últimos 5, o ponto arroz. E aí, quando chegarmos novamente aqui, eu volto para mostrar para vocês como faremos. Cheguei aqui novamente no direito e vamos recapitular. A carreira 1, eu trabalhei aqui com vocês o cruzamento aqui da gola. A carreira 2 foi o avesso. A carreira 3 eu expliquei anteriormente, assim como a carreira 4 e a carreira 5. E a carreira 5 é exatamente igual à carreira 3. A carreira 6 é o avesso, que está sendo sempre igual, ou seja, repete os pontos aqui em tricô e quando tiver que fazer meia, faça ponto arroz e tricô aqui na gola. E agora, vamos ir para a carreira 7. E essa carreira 7, nós vamos repetir essas sequências da carreira 1, onde cruzamos aqui, até a carreira 6. Então, agora, eu fiz aqui os 5 pontos arroz, farei a diminuição à esquerda e vou fazer os pontos até chegar aqui, nesses 2 pontos, onde eu farei a diminuição à direita. Então, as diminuições à esquerda e à direita se mantêm. Porém, quando eu chegar aqui na gola novamente, eu vou repetir a carreira 1, que é a carreira onde eu faço o cruzamento aqui dos pontos. A carreira aqui da gola, eu também vou deixar descrita na legenda, da carreira 1 à carreira 5. Então, vou trabalhar esta parte aqui e quando eu chegar aqui, eu mostro novamente como vocês irão cruzar. Cheguei novamente aqui no marcador, então isso significa que eu devo cruzar os pontos novamente. Então, vou fazer um ponto em meia. E agora, novamente, eu vou tirar esses 2 pontos. O cruzamento é feito em 4 pontos. Então, eu vou tirar esses 2 pontos. Aqui, o terceiro e o quarto ponto da agulha por trás.
Ou então, se tiver muito difícil e para facilitar, vocês podem usar aqui a agulha auxiliar. Tira esses 2 pontos e deixa eles aqui na frente. Faz 2 pontos em meia. Volta os pontos da agulha auxiliar aqui para a agulha de trabalho. E agora, faz mais 2 pontos em meia. E não se esqueça aqui do último ponto em meia. Então, eu terminei aqui. E agora, vocês terão apenas que repetir da carreira 1 da gola até a carreira 6. E vai repetindo. Lembrando que, nessas repetições, aqui vocês sempre farão o ponto arroz. E não precisarão mais fazer as diminuições da cava. Ou seja, agora vocês vão repetir a carreira 1 até a carreira 6, respeitando o ponto trabalhado aqui da gola, como está descrito na legenda, o ponto arroz, como vocês já estão acostumados a fazer, só que vocês não farão mais essa diminuição à esquerda. Ao invés disso, vocês farão apenas ponto em meia. Porém, aqui na gola, vocês continuarão fazendo as diminuições à direita em toda a carreira do direito. E vocês vão continuar fazendo essas repetições até vocês obtiverem um total de 20 pontos aqui na agulha. Lembrando que vocês têm 5 pontos do ponto arroz, mais 6 pontos da gola, totalizando 11 pontos. Ou seja, vocês vão ter que ir fazendo essas diminuições da gola até vocês terem um total de 20 pontos. Então, vou trabalhar aqui essa parte e quando estiver com 20 pontos na agulha, eu volto para mostrar para vocês como faremos a partir daí. Cheguei aqui e ao invés de eu ir tricotando com as diminuições aqui à direita até obter 20 pontos, eu tricotei até ter um total aqui de 18 pontos, porque eu achei que ficou melhor a largura dessa alça com 18 pontos. E aí, eu acabei fazendo 5 vezes a repetição aqui do desenho da gola, mais a primeira carreira da 6ª repetição. Então, eu fiz um total aqui de 31 carreiras, até chegar nesse nível. Agora, eu irei tricotar mais 16 carreiras, para que eu tenha um total de 47 carreiras, daqui do início da separação da gola até o final da alça, e assim eu obter o tamanho que eu quero, tanto para o decote da gola, quanto para o tamanho do cropped como um todo. E essas 16 carreiras eu irei tricotar seguindo o desenho da gola, aqui entre os pontos. Não farei mais nenhuma diminuição, apenas vou seguir o desenho aqui do padrão, fazendo esses pontinhos em tricô quando necessário, e seguindo aqui o gráfico do ponto arroz. Então, vou tricotar e quando eu tiver finalizado essas 16 carreiras, eu volto para mostrar para vocês como ficou e para explicar aqui o outro lado. Terminei aqui, ao invés de eu fazer até a carreira 47, eu fiz até a carreira 53, para eu deixar esta manga aqui e o decote da gola um pouco maior. Então, eu fui seguindo aqui até eu ter um total de 53 carreiras, contando desde a primeira aqui, quando nós separamos a gola, até a última. Daí, eu coloquei todos os pontos aqui na agulha de descanso e agora irei tricotar aqui o outro lado. Este outro lado aqui, vocês irão tricotar igual este lado aqui. E para iniciar o nosso decote, eu vou iniciar aqui pela gola. E agora, as carreiras de 1 a 6 aqui da gola não será igual aqui do lado direito. Então, na legenda vai estar escrito carreiras de 1 a 6 do lado esquerdo da gola. Porque aqui do lado esquerdo, ao cruzar, ao invés de cruzar pela frente, será cruzando por trás. Então, vamos lá. Vou fazer o primeiro ponto em meia. E agora, os próximos 4 pontos são os pontos que eu irei cruzar. Antes, nós estirávamos 2 pontos e deixávamos na frente do trabalho.
Agora, esses 2 pontos vai ficar atrás do trabalho. Então, se você usar a agulha auxiliar, você vai pegar esses 2 pontos e deixar aqui atrás do trabalho e trabalhar os próximos 2 pontos em meia. Agora, se você gosta de trabalhar como eu, se você prefere não usar a agulha auxiliar, você vai pegar dos 2 próximos pontos pela frente e não por trás, como estávamos fazendo ali do outro lado. Então, vou tirar esses 2 pontos pela frente, resgatar os 2 pontos que saíram da agulha e agora voltar esses 2 pontos aqui para a agulha da esquerda. E agora, basta eu fazer 4 pontos em meia. Mais um ponto em meia para finalizar aqui o desenho da gola, o trançado da gola. E agora, vamos fazer uma diminuição à esquerda, com a perninha da direita lá atrás e pegando os 2 pontos pela alcinha de trás. E assim eu fiz uma diminuição à esquerda. Agora, irei fazer ponto meia até chegar nos 2 últimos pontos aqui desse marcador. Então, eu vou fazer e já volto. Chegando aqui nos 2 últimos pontos, farei uma diminuição à direita. A perninha da direita está aqui atrás, então eu preciso virar para que ela fique na frente. Agora ela está na frente e agora eu faço a diminuição à direita, no ponto meia. Os 5 pontos da cava são os pontos arroz, então eu farei os pontos arroz. E agora, vocês podem tricotar o avesso, como os pontos se apresentam, lembrando que aqui é ponto arroz. No lado esquerdo, vocês vão trabalhar exatamente da mesma forma que vocês trabalharam aqui no lado direito do decote. A única diferença é que quando vocês cruzam aqui para fazer esse desenho, vocês vão cruzar por trás agora, ou seja, deixando os pontos na agulha auxiliar atrás do trabalho. Essa é a única diferença. Então, vocês tricotem o lado esquerdo do decote, semelhante ao que vocês fizeram aqui no lado direito. Só que daí vocês vão apenas se atentar que aqui na gola, ao invés de vocês fazerem a diminuição para a direita, vocês terão que fazer a diminuição para a esquerda. E aqui, façam a diminuição para a direita. Mas vocês vão fazer exatamente tudo o que vocês fizeram neste lado aqui, vocês vão fazer nesse lado aqui. Então, vão fazer as 4 diminuições aqui da cava e vão ir diminuindo a gola até vocês terem um total de 18 pontos na agulha. E depois vão ir tricotando conforme o desenho da gola, da cava e do meio, até vocês terem um total de 53 carreiras também. Terminei de fazer a parte da frente, que ficou assim o decote aqui da gola. Agora, vocês terão que trabalhar nas costas. As costas, ela é fácil, então eu vou explicar para vocês. Vocês devem começar a tricotar as costas pelo lado avesso. Então, vocês têm que colocar a linha aqui nesse lado e tricotar. Essa primeira carreira que vocês vão começar a tricotar, vocês vão tricotar exatamente como os pontos se apresentam. Ou seja, vocês vão fazer aqui os 5 pontos arroz, aí vocês vão fazer ponto tricô e pontos meias, se for necessário, e nos últimos 5 pontos, pontos arroz novamente. E essa carreira não vai ser contada como a carreira 1. Quando vocês estiverem aqui no lado direito, aí sim vocês começam a contar como a primeira carreira. E daí, quando vocês voltarem aqui pra frente, é que vocês vão começar a contar as 53 carreiras. Então, a primeira carreira que vocês vão fazer, a carreira do avesso, vocês não irão contar. Será uma carreira de preparação. Quando vocês voltarem aqui pro lado direito, aí sim vocês vão começar a contar. Vocês vão começar a contar e vão começar a fazer as diminuições aqui da cava.
que ao todo serão 4 diminuições para cada lado. Então, na carreira 1, 3, 5 e 7, vocês terão as diminuições, fazendo os 5 pontos arroz. Neste lado aqui, a diminuição para a esquerda, aí vocês irão trabalhar os pontos conforme o desenho aqui de vocês. Nos 2 últimos pontos, antes de chegar aqui no marcador do ponto arroz, diminuição à direita e 5 pontos arroz. Na carreira 2, vocês vão tricotar o avesso, fazendo 5 pontos arroz, acompanha o desenho, 5 pontos arroz. Na carreira 3, vocês vão fazer diminuição à esquerda, acompanha os pontos, diminuição à direita, 5 pontos arroz e vai pro lado avesso. E assim vocês vão fazer até a carreira 8. Na carreira 9, vocês não vão mais precisar fazer essas diminuições, à esquerda e à direita, porque vocês já terão arrematado os 4 pontos da cava. Então, vocês vão apenas seguir fazendo ponto arroz e ponto do desenho até vocês chegarem na carreira 47. E aí, na carreira 48, nós vamos separar a gola da parte de trás e as alcinhas da parte de trás. Então, eu vou trabalhar aqui a parte de trás exatamente do jeito que eu acabei de explicar para vocês até a carreira 47. E quando chegar na carreira 48, eu mostro para vocês como que vocês irão fazer. Cheguei aqui na carreira 48, onde eu preciso tirar os pontos aqui da gola. Então, para isso, eu contei aqui 20 pontos e coloquei um marcador de ponto. E deste outro lado também, eu contei 20 pontos e coloquei um marcador de ponto. Fiz aqui os 5 pontos arroz, fui tricotando os pontos, os 15 pontos em tricô, e agora que eu cheguei aqui nesse marcador, eu preciso fazer o arremate desses pontos da gola. Este arremate eu farei da seguinte forma. Com uma agulha de crochê, eu vou fazer primeiro um ponto em tricô e vou passar este ponto para a agulha de crochê. Irei tirar o próximo ponto da agulha, fazer uma corrente, girar a agulha e tirar aqui uma laçada. Então, assim, eu vou ir fazendo até arrematar todos esses pontos que estão entre os marcadores de ponto azuis. Venho aqui no próximo ponto, faço uma corrente, giro e tiro aqui a laçada. Então, eu vou ir fazendo isso até chegar aqui. Chegando aqui, nesse último marcador, eu vou tirar ele e vou arrematar o último ponto. Não se preocupem que mesmo arrematando este ponto, este lado ficará com 20 pontos na agulha, que é o que precisamos. Então, venho aqui e faço o arremate. E aí, vocês percebem que aqui ficou com um ponto. E eu vou recolocá-lo aqui. Então, aquele ponto que eu tirei para arrematar, voltou para cá. E assim, fica os pontos arrematados, tanto do lado direito da peça, quanto do lado do avesso. E agora, eu passo este ponto, que eu já tricotei ele aqui para a agulha da direita, e vou tricotando, continuo tricotando aqui o meu trabalho normalmente. Então, eu vou fazer mais 14 pontos em tricô e aqui o ponto arroz. Vou fazer aqui e quando eu voltar pro lado direito, eu volto pra falar pra vocês como que vocês vão fazer os últimos 6 pontos e as diminuições que precisam fazer nas carreiras restantes. Então, terminei o lado avesso e aqui no lado direito novamente. Eu separei aqui os 6 pontos antes de chegar na gola e coloquei um marcador. Fiz os 5 pontos arroz e fui tricotando meia até chegar aqui nos 2 pontos antes do marcador. Esses 2 pontos eu farei uma diminuição à direita, porque a gola está crescendo para este lado.
Vou passar o marcador para cá e farei mais 6 pontos em meia. Esses 6 pontos em meia aqui, na penúltima carreira, eu irei cruzar esses pontos. Por que eu irei cruzar esses pontos? Porque aqui na frente, a gola, ela se cruza a cada 6 carreiras. Então, aqui eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Mas por que que eu vou cruzar ela na penúltima carreira? Porque aqui nós cruzamos e fizemos mais 5 carreiras. Ou seja, para completar o gráfico, precisa de mais uma carreira que vai ser completada aqui deste outro lado. Porque daí, quando nós formos costurar, aqui o desenho vai dar seguimento com essa outra parte. Agora, então, irei trabalhar o lado avesso, como os pontos se apresentam. Então, aqui eu faço tricô, aqui ponto arroz. Depois, voltarei aqui pro direito, fazendo ponto arroz, tricotando até este ponto aqui, fazendo uma diminuição à direita e mais 6 pontos em meia. Depois, tricota o avesso, como os pontos se apresentam. E aí, quando eu voltar novamente aqui para o direito, eu não farei nenhuma diminuição aqui, porém, aqui eu vou fazer o cruzamento para formar a trança. Cheguei aqui onde eu irei fazer a trança agora, tirei o marcador de ponto, e a trança desse lado, eu vou olhar aqui na frente. Aqui vai costurar aqui, a trança tem que vir para o lado direito, está vendo? Ela está vindo para o lado direito. Então, eu vou pegar pela frente esses 2 pontos aqui. Opa, faço um ponto em meia. Está faltando agora 5 pontos aqui na agulha. E vou pegar esses 2 pontos pela frente. Então, vou pegar aqui 2 pontos, recupero os pontos lá atrás, volto esses 2 pontos para a agulha, e agora faço todos os pontos em meia. Agora, eu vou fazer mais uma carreira do avesso. E após eu fazer esta carreira do avesso, eu vou cortar essa linha para poder fazer a costura aqui desse lado. Terminei aqui. E agora, vou pegar o ombro para poder fazer esta costura. Esta costura é a costura grafting. Eu particularmente gosto muito desta costura. E ela é feita da seguinte forma. Já coloquei aqui o fio que está vindo aqui da agulha de trás na agulha de tapeceiro. Irei trabalhar da seguinte forma. Vou colocar a minha agulha aqui, como se eu fosse fazer um ponto em meia. A perninha da direita está para frente, então, vou fazer assim. E vou colocar também no ponto lá atrás. E agora, eu preparei os pontos para poder iniciar a costura grafting. Então, vamos lá. Vou novamente inserir a minha agulha de tapeceiro aqui na agulha da frente em ponto meia e vou tirar este ponto da agulha. Puxo aqui a linha. E arrumo este fiozinho aqui que eu preciso arrematar depois. Agora, nesse próximo ponto, eu vou inserir a agulha de tapeceiro como se eu fosse fazer um ponto em tricô. E não tiro ele da agulha. Agora, vamos trabalhar na agulha de trás. Vou inserir a minha agulha de tapeceiro aqui no ponto da agulha de trás, como se eu fosse fazer um ponto em tricô. E vou tirar este ponto da agulha.
Agora, vou inserir no próximo ponto, como se eu fosse fazer um ponto em meia. E não tiro o ponto da agulha. E agora, eu volto a trabalhar na agulha da frente, repetindo esses passos. Então, vamos lá novamente. Passo 1. Insiro a agulha de tapeceiro na agulha aqui de tricô da frente, como se fosse fazer um ponto em meia. Como a perninha da direita está lá atrás, eu pego por aqui, tiro ele da agulha. E agora, insiro a agulha no próximo ponto, como se eu fosse fazer um ponto em tricô. E deixo este ponto na agulha. Agulha lá de trás. Insiro a agulha de tapeceiro no ponto, como se fosse fazer um ponto em tricô, e tiro o ponto da agulha. Agora, insiro como se eu fosse fazer um ponto em meia e deixo na agulha o ponto. E agora, só repetir novamente estes passos. Então, aqui, ponto meia, tiro da agulha, ponto tricô, deixo na agulha. Agulha lá de trás agora. Ponto tricô, tiro da agulha, ponto meia, deixo na agulha. Então, assim, vocês vão fazendo essa costura até chegar aqui. Quando eu chegar aqui no último ponto, eu volto para mostrar para vocês como faremos. Cheguei aqui nos 2 últimos pontos e faremos eles da seguinte forma. Meia, tira da agulha, tricô, deixa na agulha. Agora, na agulha lá de trás. Tricô, tira da agulha, meia, deixa na agulha. Nos 2 últimos pontos, eu vou fazer este ponto em meia, tiro da agulha, e este ponto em tricô e tiro da agulha. E assim, eu arrematei todos os pontos e fiz aqui a costura grafting. Agora, basta arrematar este fio e este fio aqui. E a gola ficou assim, deste jeito. Então, reparem que o desenho continua, olha só. Então, é assim que vocês vão fazer esta manga. E agora, para fazer a manga daqui, vocês vão fazer exatamente da mesma forma. Só que aqui, vocês vão vir para o direito, vão tricotar 6 pontos, fazer a diminuição à esquerda, porque agora a gola está vindo para a esquerda, e tricotar os pontos como eles se apresentam. Avesso, tricota os pontos como se apresentam direito. Faz os 6 primeiros pontos, outra diminuição à esquerda, termina de tricotar. Vem para o avesso, tricota como os pontos se apresentam. Volta para o direito. Aqui no direito, vocês já vão ter feito 2 diminuições à esquerda e já terão 6 pontos. Então, vocês irão cruzar esses pontos aqui para que vocês façam essa trança, como vocês fizeram aqui. Só que agora, ao invés de você pegar os 2 pontos pela frente e deixar esses 2 pontos atrás, vocês vão fazer o inverso. Vocês vão pegar esses 2 pontos aqui por trás e deixar os 2 primeiros pontos para frente, como eu já ensinei anteriormente, e vão tricotar os pontos em meia. Lembrando que aqui serão 6 pontos, 1 ponto em meia, esses 4 pontos aqui vocês vão trabalhar do trançado, 1 ponto em meia, e termina de tricotar os pontos que se apresentam. Daí, vocês vão para o avesso, tricotam uma última carreira, e daí façam essa costura grafting que eu acabei de ensinar para vocês, e arrematem todos os fios. Então, eu vou terminar de fazer este cropped, e quando ele estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês como ele ficou. Terminei o cropped Joy, e ele ficou assim, dessa forma. Atrás ficou assim, com esse detalhe da gola, que eu achei que ficou super legal.
E aqui, como vocês podem ver, o trançado se estende até lá atrás. Olha só. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de confeccionar esse cropped junto comigo. E se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda bastante o meu trabalho. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aqui nos comentários, que assim que possível eu respondo. E a seguir, vou deixar algumas fotos desse cropped para vocês verem como que ele fica no corpo.